Boa noite. Santos perde de virada para o Flamengo, a equipe do Flamengo no Maracanã, por 3-1. Eu tava vendo, assim, eu não vi o jogo, mas estava acompanhando os lances. O Santos estava com o jogo na mão, poderia, de certa forma, ter saído do Maracanã, ter saído do Rio de Janeiro com um resultado positivo. E no belo gol do Lautaro Dias, que calou a minha boca, porque, pra falar a verdade, é um jogador que não deu certo, mas jogou bem, fez um belo gol, mas de nada adiantou. Porque se por um lado tinha o Lautaro Dias, do outro lado tinha Zé Ivaldo. Meu Deus, Zé Ivaldo. Olha, sinceramente, viu? Tudo bem. O Santos perdeu o Igor Vinícius por lesão. O Mike não pode voltar, porque também é outro também que é fraco. Agora, parabéns à diretoria, viu? Ter liberado o JP Sherman, que poderia ser o jogador lateral direito do Santos, titular aí absoluto. Poderia jogar bem contra o Flamengo aí, ó. O moleque poderia ganhar a posição. Mas não, libera e empresta pro Coritiba. Parabéns à diretoria. Aí a falta do mau planejamento da, da montagem do elenco do Santos. A verdade é essa. O Santos poderia ter saído com a vitória se tivesse pelo menos jogadores de qualidade técnica melhores. Porque eu acho, sim, na minha opinião, o Santos Futebol Clube não pode não pode mais dar, assim, acho que um técnico, o Cuca, não pode dar mais chances pro Zé Ivaldo. O Lautaro fica até quieto, é um jogador que pode talvez ir bem, mas pode oscilar também para mim, só que para mim não pode ser titular do Santos, por mais que ele fez um belo gol, mas claro, o atleta não teve culpa na derrota, o time no todo, né, teve culpa. Mas tudo bem, o Santos, para mim, eu acho que poderia ter tido uma outra sorte. No primeiro tempo, pelo que eu fiquei sabendo, acompanhando os lances, o pessoal disse que o Santos jogou muito bem no primeiro tempo. Um time que não dava espaço para a equipe do Flamengo e o Flamengo não criava tantas chances de perigos de gols. Para o Santos foi ótimo. Só que aconteceu foi o seguinte, beleza, acabou o primeiro tempo, 0-0, o Santos jogou melhor que o Flamengo, apesar que o time, a proposta de jogo do Santos era jogar na retranca, e essa estratégia na etapa inicial deu certo, mas no segundo tempo o Santos voltou bem, claro, e que jogo mais equilibrado, né? Aí o Santos fez 1-0 logo no começo de jogo. Lautaro Dias fez um belo gol, um golaço. Parecia que o Santos poderia, com a vitória de 1-0, poderia muito bem ter grandes chances de fazer 2-3-0, já matar o adversário logo. Mas não, o time, o time para de jogar, dá espaços para o adversário ir atacar. E aí, com as mexidas, o técnico do Flamengo, o Léo Jardim, que é o atual técnico do Flamengo, ele mexeu na equipe do Flamengo. No segundo tempo, o time do Flamengo cresceu na partida. O Flamengo empatou com o zagueiro lá que para mim é o Ortiz, né? O Léo Ortiz empatou o jogo, só que aí o VAR acabou anulando o gol. Acabou anulando o gol do jogador que estava em impedimento. E correto, né? A anulação do gol do Flamengo. Depois que o VAR foi consultar, aí acabou anulando o gol do Flamengo. Logo após, no cruzamento do lateral direito do Flamengo, não recordo quem foi, cruzou a bola
E o Pedro cabeceou nas costas de Zé Ivaldo. Olha, é sério, o Zé Ivaldo pior em campo hoje. Ele não pode jogar mais no Santos, cara. Quando eu soube que o Zé Ivaldo ia jogar improvisado na lateral direita, aí eu falei, oremos. Oremos. O que eu pressentia, o pior acabou acontecendo. Sinceramente, olha, não dá, o Zé Ivaldo não dá, cara, não dá. Espero que o Cuca tenha enxergado isso, não dê chances pra ele. E pra você ver que o time não tinha lateral e teve que improvisar um zagueiro fraco que fez o cara que chama pênalti, faz pênalti e ainda não consegue marcar o atacante Pedro na bola aérea, ele é fraco, não pode mais jogar no Santos. Mas a culpa é do planejamento da atual, da cúpula santista, tá? Muita gente fala, mas o Neymar é o culpado pro Santos estar nessa fase. Gente, vamos parar. Eu discordo essa narrativa falar que o Neymar teve culpa. Não teve culpa dele querer voltar pro Santos. Então o Neymar teve culpa dele preferir jogar no clube no qual ele é identificado. Ah? Ele assaltou o clube, colocou uma arma na cabeça, falou, ou vocês me pagam um salário que eu tenho que ganhar, ou eu não jogo. Não foi isso. A atual gestão é culpada. É a principal responsável pelo péssimo planejamento do clube. Agora tem um monte de jogadores aí, no departamento médico. O Santos tem um jogo da Copa Sul-Americana, pode perder jogadores por lesões. Mas por quê? É porque não tem o departamento médico, a parte da preparação física é fraca. É fraca. Se não fosse tão fraca, não teria perdido tantos jogadores. O Neymar só não jogou porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, fez falta o Neymar, hein? Esse era o jogo para ele. Era o jogo para o Neymar. Eu tinha falado no outro vídeo que após o segundo gol do Santos, o Cuca errou de não ter tirado o Neymar. Se ele tira antes de acontecer do Neymar levar o terceiro amarelo, a história poderia ter sido diferente. Tudo bem que o se não é a questão, tá? O se não vai mudar nada, já passou. Mas ele vacilou feio de não ter tirado o Neymar na hora certa. Eu acho que o Santos perdeu, para mim, um dos principais jogadores que talvez, para mim, poderia fazer muita diferença. Muita diferença. Mas agora, vamos ver, o Santos perdeu para o Flamengo por 3-1. Para mim, perdeu nos erros individuais, tá? Quando o jogo tava 1-0, teve um outro lance que o Lautaro perdeu um gol. Perdeu 2 gols, que não pode perder. Isso aí acabou custando a vitória. Teve um lance que ele chutou a bola para fora após o passe do, acho que foi do Escobar, ou não sei se foi do Moisés, não recordo quem. Deu passe para ele, ele chutou de primeira com a esquerda, a bola passou no canto, foi para fora. Naquele momento, se sai o segundo gol, talvez a história teria sido outra. O Santos poderia ter sacramentado a vitória, mas os erros individuais foram determinantes para que o Santos perdesse para o Flamengo. A qualidade técnica do Flamengo supera tudo, tá? Clé, vai desmerecer a vitória do Flamengo? Não vou desmerecer a vitória do Flamengo. O Flamengo venceu porque é um time de qualidade técnica altíssima do que a do Santos. O Santos poderia ter vencido o jogo. Qual forma? Agora há pouco estava acompanhando o Gabriel Zupo, do Sincero Santos. O Gabriel Zupo, um abraço para você. Olha, ele falou uma coisa que, olha, perfeito. Ele foi a colocação do Gabriel Zupo foi excelente. Ele disse que quando o Santos estava ganhando por 1-0,
Os jogadores do Santos não sabem usar o termo que a gente usa no futebol, a malandragem do futebol. Qual é a malandragem? Catimbar, demorar o jogo, fazer migué, tipo, o jogador pegar, fazer de conta que tá sentindo lesão, pegar, esfriar o jogo. Porque o Flamengo tinha melhorado, o Flamengo tava pressionando. Depois que o Flamengo teve o gol bem anulado, o Flamengo, isso deu uma moral pro Flamengo. Poderia ter dado moral pro Santos, mas foi ao contrário, deu moral ao Flamengo, que partiu para cima. E o Flamengo conseguiu vencer o jogo. A verdade é essa. Faltou malandragem aos jogadores do Santos. Catimbar, sabe? Fazer. Muitas vezes, quando o Santos jogava contra qualquer adversário, os adversários faziam a mesma coisa e o Santos ficava lá. Jogadores do Santos tinham que fazer isso. Eles não sabem usar a malandragem do futebol, a famosa malandragem de pegar, catimbar, fazer que o jogador tá machucado, esfriar o jogo, sabe? Isso aí irrita o adversário. Isso aí é bom pro adversário que está perdendo e ótimo pro adversário, pro time que está ganhando. E o time não soube usar isso. Então, o Santos errou nessa parte. E uma coisa que o Gabriel Zupo falou e é verdade, foi a colocação dele foi excelente. Faltou malandragem ao time do Santos para conseguir segurar o Flamengo e também segurar o resultado positivo, que seria de extrema importância para o time na sequência do Campeonato Brasileiro. Ó, uma informação, tá? O Gabigol não joga quarta-feira contra o Deportivo Cuenca na estreia da Copa do Santos na Copa Sul-Americana, tá? Não joga. Então, prepare-se que agora o Santos, o Neymar também eu acho que não joga, tá? Provavelmente não vai viajar com o elenco para o Equador. Pode ser que ele jogue, mas eu acredito que ele não jogue, tá bom? Vamos lá, vou dar notas aos jogadores rapidinho, né? Vamos lá. Gabriel Brazão, nota 6, vai. Nota 6 pro Gabriel Brazão. Não teve culpa nos gols, tá? Não teve culpa nos gols que tomou. O Gabriel Brazão, ele não teve culpa do primeiro gol do Flamengo, que o Pedro acertou o canto, mas que não conseguiu defender o pênalti cobrado por Jorginho. Então, ele não teve culpa nos gols que tomou, tá? Então, nota 6, muitos deram do 5.4, 5,5, eu vou dar 6 pro Gabriel Brazão. O Zé Ivaldo, muitos falam nota 1.3, pra mim nota 0. Não pode jogar mais no Santos, pelo amor de Deus. Zé Ivaldo não dá mais. Não dá mais, Zé Ivaldo. Não dá mais. Ai, meu Deus do céu. Zé Ivaldo não dá mais, cara. Inacreditável. Ele não pode. Ele não pode mais jogar com a camisa do Santos, cara. Eu não sei onde. A culpa tá da diretoria, tá? Que fez tudo errado. Prestou o JP Sherman, o lateral que poderia ser o titular. Agora não tá mais aí, tá lá emprestado ao Coritiba, né? Parabéns, né? A diretoria que emprestou, né, o jogador ao Coritiba e agora, né, improvisar Zé Ivaldo, cara. Nossa. Mamãe do céu. O torcedor não aguenta mais, cara. Ontem eu encontrei com meu amigo santista, Carlão, tava meus amigos santistas. Ele falou que quando o Zé Ivaldo ia jogar no lugar do Igor Vinícius, estava vetado por lesão muscular. Falei, meu Deus, Zé Ivaldo não, cara. Olha, oremos. Foi dito e feito. O gol que ele tomou nas costas dele, cara. Nota 0. O gol de empate do Flamengo saiu nas costas dele. E o Gabriel Brazão foi o que eu falei, não teve culpa, tá? Nota 0 pro Zé Ivaldo. Lucas Veríssimo, nota 7. Jogo seguro na defesa, tá? Mas não conseguiu segurar o ímpeto do adversário também, tanto ele quanto o Lucas Veríssimo. Nota 7 para o Lucas Veríssimo e nota 5,5 pro Luan Pérez, tá?
Os dois jogaram bem, tá? Fez uma boa partida, apesar do resultado. Intervenções precisas na defesa. Ele fez intervenções, né, precisas na defesa, principalmente no primeiro tempo. Quase marcou um gol evitado por Varela. Então jogou bem, fez uma boa partida. Luan Pérez fez um bom jogo, mas precisou lidar com o lado mais ágil do Flamengo, com o Carrascal e o do Arrascaeta, e falhou no terceiro gol ao interceptar o Plata na origem da jogada. Então e acabou falhando, né, no lance do terceiro gol do Flamengo, que saiu o gol, do belo gol do Lucas Paquetá, tá bom? Então, regular, nota 5,5 para o Luan Pérez. Escobar não foi bem, tá? 4,5, tá? O Escobar é fraco, pouco participativo no ataque, tem um chute que passou longe do gol, mas ficou mais preso ao setor defensivo para segurar as investidas de Varela. Muito pouco pro Escobar, que precisa mostrar mais, que pra mim eu acho que ele já não precisa mostrar porque é fraco, tá? É muito fraco. Então nota 4,5, o Escobar não jogou bem, tá bom? Falta muita coisa para ele, mas nada vai mudar pro atleta. Ele é o único lateral esquerdo que o Santos tem. É complicado. Vamos ter que engolir o Escobar, tá, gente? Torcida Santista, pode ficar bravo comigo, mas vamos ter que engolir o Escobar. Não é complicado. Ele é muito fraco. Não dá. Então, nota 4,5 para o Escobar. O Oliva jogou bem, tá? 6,5. Grande assistência do gol de Lautaro Dias. Lautaro Dias, que correu muito para marcar os meias do Flamengo, além de se aventurar algumas vezes no ataque. E claro, também perdeu gols que não pode perder. Teve um lance que poderia talvez ter feito o segundo gol, e quem sabe o segundo gol daria mais moral para o Santos e poderia talvez o Santos fazer 3-0. Só que o Santos parou de jogar bola depois que fez 1-0 e aí deu no que deu, né? Tomou a virada do adversário. Aí saiu o Oliva, nota 6,5, jogou bem, tá? Nota 6,5. Entrou o Ilharão, não jogou bem, tá? Tentou manter o sistema defensivo, mas errou no terceiro gol, não conseguiu bloquear, não conseguiu bloquear, né, o passe do Plata para Lucas Paquetá. Então, para mim, nota 4,5, não conseguiu bloquear no lance do terceiro gol do Flamengo. Então, acho que para mim o Ilharão não entrou bem na partida. Então, nota 4,5 também, não jogou bem, tá? Na minha opinião. Gustavo Henrique jogou bem, nota 6 para o Gustavo Henrique, tá? O garoto que veio da base, bom jogador, e para mim ele pode melhorar bastante, tá? Pode evoluir muito no time do Santos. Então, Gustavo Henrique, nota 6 para o Gustavo Henrique, o volante. Para mim, ele ficou responsável pela marcação quase individual de Arrascaeta e deu pouco espaço ao uruguaio. E com a saída do Zé Ivaldo, o jovem encerrou a partida como lateral direito e não conseguiu bloquear a finalização de Lucas Paquetá no terceiro gol do Flamengo. Teve que jogar improvisado, porque o Zé Ivaldo não dá, é muito fraco. Para mim foi um erro do Cuca ter improvisado, mas ele não tem culpa de ter escalado o Zé Ivaldo graças ao péssimo planejamento da diretoria do Santos, tá? Que contratou dois laterais direitos, um custa caro, não virou, não tá jogando nada. Outro se lesionou, ia ser titular, que é o Igor Vinícius. Aí depois, cadê o lateral direito? Não tem. Qual seria o lateral direito que seria ideal para o Santos? JP Sherman. E aí, o técnico Cuca não teve outra opção, teve que colocar o Zé Ivaldo improvisado, tá? Então, nota 6 para Gustavo Henrique. Gabriel Bontempo oscilou entre bons e maus momentos em campo, esteve mais presente no ataque durante o primeiro tempo e caiu de rendimento na segunda etapa. Nota 4,5 pro Gabriel Bontempo, tá? Gabriel Bontempo não teve bons maus momentos, mas é muito pouco. Mas ele é um bom jogador, tá? Ele é um jogador que tem uma boa postura tática, jogador de boas movimentações, bons passes, ele dá mais dinamismo ao meio de campo meio de campo do Santos, né? E ele não entrou bem, mas pode, claro, melhorar bastante com o decorrer dos jogos. Então vamos lá. Então o Gabriel Bontempo, nota 4,5. Não jogou bem o suficiente, talvez, para conseguir produzir mais no ataque. Por mais
que ele seja um excelente jogador, tá? Bom, o Zé Rafael, pouco tempo em campo, sem nota, tá? O Zé Rafael não tem como dar nota para ele, por pouco tempo em campo. Barreal, se tivesse no primeiro tempo jogou bem, mas depois no segundo tempo ele caiu muito. Fez um pênalti infantil no lance do segundo gol do Flamengo. Nota 2, tá? O Barreal não jogou bem, tá? Se esforçou bastante na marcação, no ataque, quase marcou um gol, mas foi interceptado por Varela. Acabou cometendo um pênalti infantil de Arrascaeta, então, para mim, esse pênalti acabou fazendo com que oscilasse, caísse de vez a nota do atleta, então nota 2 para o Barreal. Se ele tivesse feito gol e tivesse dado assistência, talvez alguns gols, e o Santos tivesse saído com a vitória, hoje eu daria nota 7 brincando para o Barreal. Mas devido ele começou bem no primeiro tempo e depois no segundo tempo faz um pênalti infantil, para mim, então a nota cai bastante, oscila bastante, então nota 2. Roleiser entrou com a responsabilidade de armar as jogadas de ataque do Santos, mas ainda cometendo erros em tomadas de decisões, né? Então, nota 4 para o Roleiser, né? O Roleiser ainda, até agora, não provou um baita investimento que o Santos fez quando o atleta esteve no Benfica de Portugal. Não é o mesmo Roleiser que repetiu um belo futebol jogado no Estudiantes da Argentina. Eu acho que o Benjamin Roleiser ele pode ainda melhorar, mas só que enquanto o técnico não achar uma posição de origem que faz com que o atleta renda o seu melhor e onde que ele sabe jogar, vai ser difícil do Roleiser evoluir dentro do time do Santos, tá? Então, nota 4 para o Roleiser, que não entrou bem, cometeu muitos erros de passes, tá? Embora ele tenha bom passe, tá? Ele é um jogador que se movimenta bem, tem um bom passe, é habilidoso, só que ele não vive um bom momento no Santos, e já não é de hoje. Então, nota 4 para o Benjamin Roleiser. Entrou o Tassiano, que começou jogando 4, nota 4, né? Apesar de foi esforçado e disputou muitas bolas no ataque contra duplas da zaga rival, mas sem ter chances para finalizar. Então, para mim, o Tassiano, nota 4, tá? Não jogou bem. Moisés entrou como segundo atacante, participou pouco do jogo, teve boa finalização para a defesa de Rossi. Bom, jogou razoavelmente bem, tá? Nota 5,5 para Moisés, tá bom? Lautaro Dias, por mais que para mim eu considero um jogador fraco, o gol eleva a nota 7 pro Lautaro Dias. Apesar de um belo gol que ele fez, que para mim o gol eleva a nota, tá? Ele jogou até bem e conseguiu fazer o gol, mas não o suficiente para evitar a derrota de virada do Santos, que vou voltar a repetir, o Santos cometeu erros individuais que determinaram a derrota de virada diante da forte equipe do Flamengo, tá? E vamos lá, o Gabigol, né? Vamos falar do Gabigol, dando nota pro Gabigol, que entrou no lugar de quem entrou o Gabigol? Vamos ver aqui. Atacante, né, que entrou no lugar do Zé Ivaldo. Nota 4,5, tá? Ele entrou no segundo tempo, mas participou pouco do jogo. Apesar que ele tentou se movimentar até um certo ponto, mas não conseguiu, conseguiu dar aquela, como posso dizer para você, aquela dinâmica que ele sempre teve é um jogador de bom toque de bola, boa movimentação, um jogador que faz 1-2. Então o Gabigol, ele tem essa característica pela canhota boa que ele tem, mas só que não foi suficiente porque embora o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele estará fora, que ele vai continuar se cuidando, se recuperando de um problema, de uma lesão, tá? Então o Gabigol não estará no Equador com a delegação santista. O Santos, que fica no Rio de Janeiro, tá no hotel lá no Rio de Janeiro, treina amanhã, vai treinar lá na Urca, parece, lá no bairro lá
perto do Rio de Janeiro, lá na Urca. E de lá, aí claro, os jogadores acabam de treinar, depois se arrumam. Aí à tarde os jogadores terão um voo fretado para o Equador, onde que o Santos joga na quarta-feira contra o Deportivo Cuenca do Equador. Esse jogo será à noite, tá? Vamos trazer para vocês as informações do horário dessa partida. O Santos que estreia na Copa Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca. O Santos que jogará a partir, vamos ver, trazer para você aqui as informações do jogo. Será quarta-feira, de agora, dia 8 de abril, às 7 horas da noite, tá? No horário de Brasília, 19 horas, Deportivo Cuenca e Santos. O Santos estreia na Copa Sul-Americana. O Santos que está no grupo D, com o Deportivo Cuenca do Equador, né? Do São Lourenço de Almagro da Argentina. E o time do Paraguai lá, que me foge o nome lá. Eu vou tentar lembrar o nome do time do Paraguai, aí depois, claro, vou trazer mais vídeos aqui para trazer para vocês sobre esse time, outro time que está no grupo do Santos, que é um time do Paraguai, tá? Então o Santos vai enfrentar ainda o São Lourenço da Argentina e um time paraguaio que eu vou tentar lembrar o nome aqui para vocês, porque me foge, é um nome complicado, mas eu vou tentar lembrar do nome desse time que o Santos vai enfrentar na Copa Sul-Americana, tá bom? Bom, e para encerrar, a nota do Cuca, nota 4,5, tá? Para mim ele errou, apesar que ele não teve culpa, tá? Por escalar, não teve outra opção de não escalar um lateral direito, improvisado, ainda mais o Zé Ivaldo, graças ao erro de planejamento da diretoria do Santos, que fez tudo errado. E agora o JP Sherman faz muita falta. Era uma peça importante na lateral direita do Santos. Para mim, melhor do que o Mike, melhor até que o Igor Vinícius, ao meu ver. É um jogador que poderia produzir muito mais. E era um jogo para que ele poderia se destacar bastante, ele poderia ser valorizado. Agora o Santos não pode pedir de volta o lateral direito, porque agora, por causa que no Coritiba não vai devolver o atleta ao Santos Futebol Clube. Ele tem contrato de empréstimo até dezembro, até o fim de dezembro de 2026, tá? Então, sem chances para o JP Sherman voltar ao Santos Futebol Clube. Bom, gente, encerrei aqui então esse vídeo. Amanhã eu vou gravar alguns vídeos falando, claro, falar sobre Neymar Júnior e também falar sobre Gabigol, que não vai dessa vez jogar contra o Deportivo Cuenca. Vamos abordar esses dois assuntos sobre esses dois jogadores que, por enquanto, estão sendo muito preservados e isso preocupa com o futuro do clube, porque o Santos agora terá, só nesse mês de abril, mais 6 jogos, só nesse mês de abril, então vai ser uma sequência dura, tanto com jogos do Campeonato Brasileiro, quanto da Copa Sul-Americana, quanto também da Copa do Brasil. O Santos estreia dia 22 de abril na Vila Belmiro, quer dizer, o Santos joga a terceira fase da Copa do Brasil, contra o Coritiba às 7h30 da noite, tá? Primeiro jogo na Vila Belmiro, dia 22 de abril, e o jogo da volta, dia 13 de maio, estádio Couto Pereira, em Curitiba, também às 7h30 da noite, Coritiba e Santos, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, tá? Vamos encerrando aqui então. Aqui então dei minhas notas aos jogadores do Santos na derrota de virada para o Flamengo. Flamengo 3, Santos 1 no estádio do Maracanã. Amanhã eu volto com mais vídeos, mas aqui trazendo um conteúdo de qualidade para você, amigo inscrito aqui do meu canal do YouTube. Um forte abraço, valeu galera, tchau.